Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando agora na aula de Sociologia, certo? E só para antenar onde nós estamos, vocês fizeram um trabalho bimestral, correto? Abordando o tema que cada um ficou, certo? E agora eu vou continuar em Karl Marx, tá? Eu sei que a Fran e Israel, eles pegaram a introdução, mas eu vou pegar os conceitos principais a partir de agora nesse vídeo, ok? E o primeiro vai ser as classes sociais, certo? Vamos entender como que é gerado a questão da classe social, como que se distribui, como que divide essas classes sociais. Então, primeira coisa que nós temos que citar, que Marx diz que as classes sociais, elas nascem da exploração do trabalho, tá? Conforme teve uma pessoa que vai explorar a outra, né, com o seu trabalho, gerou as classes sociais. O que está explorando e o que está sendo explorado. Isso já distancia na classe social. E eles falaram então que essas relações de trabalho, certo, que a gente acabou de citar, ela gera a divisão da sociedade então, tá? E ele dá exemplo, né, de como que isso aconteceu historicamente falando. Ele dá um exemplo na antiguidade, por exemplo, em Roma, que era divididos em patrícios e plebeus. Isso então é, segundo ele, a classe social, tá? Os patrícios, que são os donos das propriedades e tudo mais, e os plebeus que acabam trabalhando nessas propriedades dos patrícios, tá? Isso então para eles é as classes sociais sendo formadas a partir das relações de trabalho. Beleza? Ele dá outro exemplo também. No feudalismo existem os senhores feudais e os servos. Isso também é a diferença das relações sociais. Beleza? E como que se dá a formação das classes sociais? O que precisa ser gerado? O que eles pensavam, né? Então, para gerar essa relação de trabalho, para gerar a consciência das classes sociais, esses membros precisam estar ocupar o mesmo cargo na produção. Então, como assim, professor? Obviamente que o burguês, dono da fábrica, ele vai conseguir ter a mesma consciência social, né, ou consciência do trabalho, de um outro dono de fábrica, tá? Isso então vai formar a consciência das classes sociais. Sou patrão, eu consigo conversar mais facilmente, ter uma consciência mais próxima do outro patrão. Agora, o operário, ele vai ter a sua consciência, né, a sua consciência da relação de trabalho com o outro operário, certo? E isso, segundo Marx, vai desenvolvendo uma consciência de classe, tá? A classe do operário, obviamente que eles vão ter mais facilidade de expor os seus valores, a sua consciência, o que eles pensam para outro operário. Então ele defende isso, que a consciência de classe ela é gerada a partir do momento que existe a divisão das classes sociais, tá? Que eles têm interesses iguais, tá? Exemplo, daí a apostila coloca exemplos para vocês também. Que o servo no feudalismo, ele não possui terras, então ele vai se solidarizar com quem? Com outro servo que também não tem propriedade, tá? Então são trabalhadores na mesma condição, que daí eles acabam tendo o mesmo ambiente, né? A mesma visão por causa de como eles são, de como essa relação de trabalho funciona, né? Eu sou explorado e a outra pessoa é explorada, eles sabem como é isso. Eu exploro, o outro explora, então é mais fácil de comunicar. Beleza? Isso segundo Marx, tá, gente? Então ele acaba criando uma visão, uma teoria que existem os que dominam e os que são dominados, e isso gera as classes sociais, tá? Classe alta que domina
e classe baixa, que é dominado. Se pensar numa pirâmide social, né? Então, as classes sociais são antagônicas, ou seja, opostas, certo? E, obviamente, com interesses diferentes, né? O interesse do patrão é diferente do interesse do empregado, correto? E isso vai gerar o quê? Conflito entre elas, tá? Basicamente. Então, as classes sociais, elas são agentes de lutas políticas e de transformações. A partir do momento que a gente sabe que são interesses diferentes, elas vão lutar pelos seus interesses e vamos supor, a classe dominante que vai lutar pelos seus interesses e as classes populares baixas vão lutar pelos seus interesses também, tá? Então, finalizando as classes sociais, qualquer dúvida me chamem, eu sei que filosofia é um pouquinho mais complexo, então me chamem, eu vou estar aqui para tirar as dúvidas. O próximo tema de Marx, que é muito importante também, é a mais-valia, né? O valor do trabalho. Esse é um conceito importante e a gente só consegue entender ele a partir de exemplos. Então, vou colocar para vocês os exemplos para ficar mais claro na cabeça de vocês. Pensem comigo na Revolução Industrial. Pensem, o trabalhador antes da Revolução Industrial, ele morava no campo, correto? O que regia a sua rotina, o que fazia a sua rotina, eram as forças naturais, tá? Época de colheita, época de plantar, tá? Isso regia a rotina dele. Quando que é o momento certo para plantar, quando é o momento certo para colher. Não tinha um relógio, não era o tempo que controlava a rotina dele, certo? A partir do momento que tem a Revolução Industrial, esse trabalhador que vai para as fábricas trabalhar, o tempo que rege o trabalho dele. Ó, você vai trabalhar 12 horas e vai ganhar um salário fixo para isso, tá? Primeiramente tem que entender essa questão, para a gente poder evoluir. Entendendo isso, nós vamos para a questão do artesão, nesse ambiente da Revolução Industrial. Lembrando, o artesão, ele tinha uma produção pequena, certo? Que poderia demorar um pouco para ele terminar. Vamos supor, o alfaiate. A pessoa chegava lá, ele fazia a medição e falava, ó, tal dia fica pronto a sua mercadoria, certo? Então ele ganhava por mercadoria, correto? Não era pelo seu tempo trabalhado, era pela mercadoria que ele produz, pelo seu trabalho, recebia pelas mercadorias, por não sendo então por hora. O que acontece com a evolução da Revolução Industrial? Existe a concorrência com as fábricas, né, com as manufaturas crescendo. Aí o que acontece? Nessas fábricas a produção é em massa, ou seja, aumenta a produção e abaixa o valor desse produto. O que vai acontecer com ele? Com esse artesão? Vai quebrar, vai falir, não vai conseguir concorrer, certo? Acompanhe o raciocínio. Aí, qual que é a alternativa desse trabalhador que faliu? Ele vai trabalhar nessas manufaturas, nessas fábricas, tá? E agora vai ter uma coisa diferente, porque ele era dono das suas ferramentas, né? Ele produzia, ganhava pelo tanto que ele produzia, né? Pelas peças de roupa que ele, exemplo, né? Pelas peças de roupa que ele produzia. Agora vai ter o dono da fábrica que ele vai trabalhar, e esse dono, ele financiava as máquinas e qualquer processo industrial que acontecia ali. Ele é dono de tudo isso. O artesão só está ali para a sua mão de obra, tá? Então, o artesão não tem propriedade, certo? Então, ele vai ser um operário nessas fábricas e vai ganhar um salário, tá? Mas agora não pelo tanto que ele produz, e sim pelas horas que ele trabalha. Olha a diferença. Então, ele não recebia esse salário pela riqueza que ele produzia, e sim
pelo tempo e força de trabalho que ele desempenhava, porque o salário era fixo. Não importa se ele produzir mais ou menos, o salário é fixo dele, certo? Então, pense comigo, graças às máquinas, às tecnologias, esse patrão ele começa a produzir mais, né? Aliás, desculpe, o operário começa a produzir mais por causa das máquinas e das tecnologias, tá? Então o que acontece? Quanto mais hora ele trabalha, mais produção ele tem. E a ideia é essa, né? O patrão, o operário vai trabalhar mais, ele vai ter mais lucros e assim por diante, correto? Só que o que acontece? Ele vai produzir mais por causa da tecnologia, mas não necessariamente ele vai ganhar mais na sua produção, certo? Então ele não recebe mais pelo tanto que ele trabalha ou pelo tanto que ele vai produzir a mais, correto? Então, nós temos que entender o seguinte, o dono da fábrica ele vai ter esse lucro, correto? A mais, e isso ficava para ele, tá? Não era repassado para os salários, porque os salários são o quê? Fixos. Sendo salário fixo, não importa se você está produzindo a mais ou não. E é isso que é a mais-valia, segundo Karl Marx, que é o trabalhador mesmo, ele tendo mais tecnologia, ele conseguindo mais, produzir mais para o seu patrão, ele ainda assim não ganha mais. Isso era chamado por ele por mais-valia, correto? E posteriormente foi, obviamente, aumentando ainda mais essas formas de exploração do trabalhador, tá? E os salários acabaram abaixando mais ainda. Diminuiu o salário e as jornadas de trabalho, o que aconteceu? Aumentou com isso. E com isso mais o que também? Produtividade, tá? Se eles estão trabalhando mais, estão produzindo mais. Se eles estão recebendo menos, obviamente o que acontece? Mais lucro para o patrão. Isso é a mais-valia que Marx colocava, tá? Esse era o conceito, tá? E com isso foi gerando oposição dos trabalhadores, tá? Greves, eles começaram a se organizar mais, certo? E uma dessas formas foi o ludismo, que era uma forma de você atingir o patrão. Como, professor? Quebrando máquinas, tá? Para atingir o patrão, ele quebrava as máquinas, tá? Aí, o que acontece? Era uma forma de reivindicação contra essas máquinas, porque estava tendo no século XIX uma mecanização do trabalho, ou seja, o trabalhador ele estava cada vez mais sendo desvalorizado, com trabalhos mais simples. As máquinas tinham mais trabalhos, certo? Mais importantes dentro da fábrica, e o trabalhador cada vez menos. Isso diminuiu o quê? O seu valor, obviamente, tá? Então o seu valor no mercado de trabalho só caía. Isso daí faz parte também das reações dos trabalhadores. Outra coisa, já que a mecanização ajuda o patrão, né? Já que as máquinas têm mais valor, era fácil de substituir o trabalhador, tá? Porque o trabalho dele é simples, eu coloco o outro no lugar, certo? E os salários cada vez mais baixos, porque vai sempre ter trabalhador querendo um emprego e cada vez mais o que? Salários baixos, correto? E qual que era a função? Só operar a máquina, tá? E com isso vem a ideia também de alienação do trabalho de Marx, tá? Que como que funcionava, professor? Pensem a mecanização do trabalho. Pense que esses burgueses eles estão conseguindo mais meios de comunicação, eles estão colocando mais o seu poder, estão desenvolvendo mais as tecnologias, a ciência e com isso o que? Ganhando mais poder, né? Mais dominação. E esse trabalhador cada vez menos valor, ou seja, ele é mais explorado, ganha menos. Então essa é a alienação do trabalho, tá? Valeu, gente, é isso.
Qualquer dúvida estou à disposição. Sei que é um assunto denso, mas me chamem qualquer coisa.